A paz do Senhor a todos, estamos felizes por mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus e nesta ocasião estamos iniciando aí o segundo trimestre de estudos da Palavra de Deus deste ano de 2020 na classe aqui dos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. Nós iremos nesse trimestre estudar esta revista que o assunto dela será Jesus e o reino de Deus. Iremos estar estudando os feitos de Jesus, a vida de Jesus e o reino de Deus, né? E a propagação do reino de Deus que Jesus veio aqui com esse propósito também. E aproveitamos já e pedimos para que você se inscreva em nosso canal, dê lá o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Outras pessoas estarão sendo abençoadas ao assistirem essas aulas, essas pré-aulas, né? E estarão se preparando melhor também. Novas ideias, são assuntos que podem aí dar um norte para algumas pessoas prepararem suas aulas também, para que em sua igreja local, em sua congregação, você possa ministrar a escola bíblica dominical, a sua aula, com outras ideias também, né, incrementando as suas, né, as que você já preparou, as que você já tem, aquelas que Jesus, que Deus já lhe inspirou. Então, é de suma importância que nesta lição, nesse trimestre, nós estejamos com o nosso coração voltados de fato para o bom Jesus, que o nosso coração esteja de fato voltado ao ensino, porque nós estamos lidando com as vidas, com as pessoas, com os adolescentes que estão em um período da nossa existência humana, vamos dizer assim, de um período em que os seres humanos estão cada vez mais problemáticos, mais egoístas. A volta de Jesus se aproxima. Então, é de suma importância que você, professor, esteja com seu coração ligado em Deus, sua vida no altar de Deus, buscando a Deus, para que sempre o Espírito Santo lhe inspire e você possa ministrar uma aula que transforme vidas, que impacte os corações. Então, vamos iniciar. Essa nossa lição, essa nossa revista, né, vai falar a respeito de Jesus e o seu reino. E a nossa primeira lição já vem falando sobre um assunto bem introdutório a respeito da vida de Jesus. Nós iremos estudar a respeito dos locais onde Jesus viveu inicialmente, onde ele iniciou seu ministério, onde foi os seus primeiros milagres. E o título da nossa lição é Jerusalém e Galiléia, as terras onde Jesus viveu. Foi os locais onde Jesus esteve e onde o seu ministério mais apareceu, onde mais aconteceram os fatos bíblicos, né, os fatos históricos da vida de Jesus, que estão registrados aqui na Bíblia Sagrada. Pois bem, os objetivos da nossa lição, tanto para você, professor, alcançar com seus alunos, como para você, aluno, o que você precisa absorver dessa lição, é que os objetivos são apontar as terras onde Jesus viveu, né? Você saber dizer onde foi os locais em que Jesus mais operou os milagres, onde ele de fato morou, onde ele esteve vivendo, né? Enfatizar que devemos viver a vontade de Deus. Sim, porque Jesus ele veio aqui nos ensinar isso, nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. O povo da época estava completamente afastado, o seu coração estava deturpado, estava envolvido com o Estado, mas de uma maneira perversa, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira em que o Estado influenciava na maneira como eles cultuavam as religiões dos imperadores, de acordo com a cultura que eles tinham, influenciavam em tudo. Então, de uma forma ou de outra, o povo em si, as pessoas mais humildes e mais carentes também, elas acabavam se engodando com toda essa vida em que eles estavam no momento. Então você vai saber e você vai, com esta lição, você vai precisar enfatizar que nós devemos ter uma vida semelhante
a vida de Deus. Temos que viver a vida de Deus. Temos que ter uma vida diferente. Também destacar que, por vivermos uma vida de Deus ou não, aonde quer que estejamos, nós iremos marcar pessoas, marcar fatos, marcar acontecimentos. Como que as pessoas olham para nós, como elas nos veem, como que nós estamos impactando e marcando a vida das pessoas. Porque Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele impactou a vida de pessoas e continua impactando, obviamente. E você? E eu? Como que é a nossa vida? Como que é a nossa presença onde nós chegamos? Impactamos de uma maneira positiva, de uma maneira negativa? Como que é essa nossa vida? O que as pessoas enxergam ao olhar para nós? Isso é bastante importante porque tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com a nossa vida, com o nosso caráter. E mesmo sendo adolescentes, mesmo sendo ainda pessoas que estão ainda em formação de muitas coisas, não sabe direito ainda o que vai seguir na vida profissional, não sabe direito as coisas ainda da sua formação de caráter mesmo, ainda estão aí, né, muitas das vezes numa briga, numa luta interna. É importantíssimo você saber que você é uma pessoa especial para Deus, e Deus ele tem interesse que você tenha uma vida parecida com a dele, para que você venha ter sucesso, para que você venha ter alegrias e felicidades verdadeiras, em que nenhum outro local ou de nenhuma outra forma você encontraria. E o nosso textuário da nossa lição de hoje, ele se encontra em João capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1 e versículo 14. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João capítulo 2 versículo 13 ao 17, depois João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. João 2 diz assim, iniciando João 2 e 13, diz assim: Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Olha o que o povo estava fazendo, né? O povo estava vendendo na casa de Deus, estava fazendo da igreja um comércio. As coisas não estavam bem em Jerusalém. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Interessante. João 7, agora vamos partir aqui para João 7, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O profeta não tem honra a não ser. Disse Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Isso é um recadinho para todos nós, né? O nosso tempo sempre está pronto. Nós não temos uma vida eterna e a qualquer momento Deus pode nos levar. Não temos data marcada. É isso que Jesus está dizendo. Não há data marcada para a nossa partida aqui da terra. Continuando, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras
são más. Ou seja, Jesus estava denunciando o pecado das pessoas que viviam naquela época. E denuncia hoje também, né, meus irmãos? Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ou seja, Jesus fosse para a festa naquele momento, as pessoas estavam alvoroçadas e os judeus estavam tentando matar Jesus. Se ele aparecesse lá, certamente os judeus iriam dar um jeito de prendê-lo para tentar matar. E não era essa a profecia. As profecias dos assuntos ou das coisas que Jesus iria fazer, vivo ainda, né, encarnado ainda, não tinham se cumprido. Então Jesus estava aguardando os momentos certos e o cumprimento das promessas, das profecias, para que de fato ele, né, se deixasse, né, os judeus o prenderem e o crucificarem, como é a história que nós sabemos, né, conhecemos muito bem. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição, ela, ela tem o seguinte enunciado: onde pisar a planta do seu pé. Irmãos, é conhecido de todos nós que Jesus viveu 33 anos aqui na Terra. Jesus, o seu ministério efetivamente, ou mais conhecido, digamos assim, onde ele mais fez coisas e onde está registrado, né, tem os maiores registros da sua vida, é a partir dos 30 anos de idade até os 33, que foi sua morte, a sua crucificação. Esse período é o período em que mais aconteceram as coisas, né, que estão documentadas na palavra de Deus. Só que o ministério de fato de Jesus, as coisas nas quais, a obra na qual Deus o comissionou, em que Jesus veio aqui na terra, ele fez desde quando ele nasceu, pois ele já nasceu sob a promessa de Deus. Ele já nasceu sendo obediente a Deus, pois ele estava nascendo por livre e espontânea vontade. E ele nasceu para salvar. Ele nasceu sabendo que iria nascer de uma mulher, para que depois ele entregasse a própria vida e sofresse e morresse em nosso lugar. Pois bem, então os 33 anos da vida de Jesus foram marcados por muitos acontecimentos. Jesus ele esteve em vários locais, fazendo coisas diferentes e marcando vidas, fazendo com que pessoas tivessem suas vidas transformadas, impactadas, fazendo com que pessoas tivessem mudança completamente de posição, de pensamento e de conduta. Jesus ele viveu aqui na terra com essa única intenção: transformar e salvar o ser humano. E ele fez isso, ele exerceu isso enquanto vivo, enquanto ser humano aqui na terra. Após a sua partida, ele passou essa missão, delegou esta missão à sua igreja, a todos nós que ouvimos o evangelho e aceitamos a Jesus. Jesus ele é o verbo que se fez carne. Muitas transformações aconteceram no ambiente em que ele nasceu, no ambiente em que ele viveu e no ambiente em que ele exerceu o seu ministério. Sabe, Jesus ele cumpriu integralmente a palavra de Deus. E a mesma palavra que foi dita há muito tempo atrás para Josué, né? Algo semelhante a isso, né? Se atentamente ouvires a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos e cumprir os seus propósitos, Deus o abençoará. Lá em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, quando Deus está dando ânimo para Josué, Deus está falando assim: Josué, você agora vai ser líder de um povo, você vai caminhar, vai conduzir um povo, então tenha ânimo, mas faça tudo aquilo que eu mandar, você vai ser exemplo para o povo. E é isso que Deus ele está nos ensinando através da vida de Jesus agora, que nós devemos servir de exemplo para as pessoas, porque Jesus ele serviu de exemplo para as pessoas. Ele viveu aqui na terra e foi exemplo. Ele viveu aqui na terra e foi digno de que as pessoas vissem sua conduta e quisessem ser parecidas com ele, fazer aquilo que ele fez. Aquele que criou você, que é Deus, o Salvador, o Criador, ele tem interesse que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja completamente entregue a Ele e que nós venhamos ser propagadores das boas novas.
Jesus ele nasceu em um ambiente em que a igreja, vamos falar assim, da época em que a religião estava contaminada com as coisas seculares, com as coisas da terra. A igreja tinha se misturado com o Estado, estava havendo aí um engodo muito grande. Jesus nasce justamente nesse cenário. Ele aparece agora e olha para um povo oprimido. As pessoas estavam oprimidas porque o Império Romano na época estava oprimindo os judeus. Não os deixavam ter toda a liberdade que eles tinham. Eles regiam-os com vara de ferro. E os judeus esperavam que viesse o Messias, porque eles conheciam as profecias bíblicas, que viesse o Messias e completamente transformasse o local, destruísse o Império Romano, destruísse toda aquela fortaleza dos impérios e novamente Israel passasse a ser uma nação imponente, uma nação grande, poderosa e vitoriosa. Só que Jesus nasce completamente diferente do que as pessoas estavam aguardando. Jesus ele nasce e nós conhecemos a história. E foi para uma manjedoura, para um local onde os animais comem, onde os animais ficam. Teve que fugir porque houve um decreto que deveriam matar todas as crianças até 2 anos de idade. Né? Teve coisas terríveis que para tentar alterar o plano e a promessa de Deus no que diz respeito ao nascimento de Jesus. As promessas a respeito do Messias, as promessas a respeito de Jesus. Então Jesus nasce nessa situação, já nasce tendo que fugir para poupar a própria vida. Seus pais fogem para poupar a própria vida do Salvador. Então não era esse o Messias, não era esse o rei que a religião, que o povo que estava lá oprimido pelo Império Romano e por toda aquela influência grega que existia, deuses gregos e aquela confusão toda, não era isso que ele esperava. Esperava que viesse um Jesus poderoso, mas aí nasce um Jesus amoroso, humilde, falando de amor e não chegando e quebrando tudo como era o que as pessoas aguardavam e esperavam que acontecesse. Então as pessoas deu um nó na cabeça das pessoas, porque não era isso que eles estavam aguardando. Estava aguardando um Jesus que viesse e pusesse as coisas nos eixos, digamos assim. Mas Jesus, sábio, ele agia nos momentos e nas ocasiões certas, propagando as boas novas de salvação. E isso ele quer que nós façamos também. Onde Jesus pisava a planta do pé dele, alguma coisa boa acontecia. O evangelho era pregado, as boas novas eram anunciadas. E é isso que eu e você temos que fazer. Mesmo eu sendo adolescente, você sendo adolescente, né? Eu já passei, né, o dobro da idade da adolescência. Mas mesmo você sendo adolescente, aonde você pisar o seu pé, aonde você está, é isso que o comentarista, é isso que o escritor da revista está querendo falar. Aonde você estiver, você tem que anunciar as boas novas. Se você não tiver oportunidade de falar, né, verbalizando, falando com a sua boca, com palavras, fale com a sua vida. Em muitas das ocasiões, não precisa palavras, basta exemplo e conduta. Talvez fale mais do que gritos, do que você ficar falando. Continuando a nossa lição, Jesus, ele viveu na sua época e ele fez mudanças maravilhosas, mudanças radicais na vida das pessoas nas quais foram influenciadas por ele. As pessoas estavam caminhando para o caminho do abismo. Conheceram Jesus, Jesus pregou as boas novas, falou do amor, da salvação, falou da graça de Deus maravilhosa. As pessoas mudaram de conduta e agora começam a caminhar para o céu. É isso que eu e você temos que fazer. Quando nós conhecemos alguém, temos a oportunidade de falar do Evangelho para os nossos amigos, para qualquer que seja a pessoa, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus fez. Estamos pegando pessoas que estão caminhando para o abismo e estamos anunciando as boas novas para que elas tenham a opção agora de caminhar para o céu, de se converterem. Isso é uma missão que foi dada para nós. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou,
ele deixou essa missão para a sua igreja: pregar o evangelho, seguir aquilo que ele fez. Então isso é maravilhoso e é uma incumbência que cabe a nós. Jesus, ele já cumpriu o seu papel e ainda tem coisas que ele está cumprindo, porque as profecias continuam, né, principalmente apocalípticas. E ele vai cumprir tudo, porque ele já cumpriu boa parte. E agora falta você e eu cumprir a nossa parte. Será que você tem cumprido a parte que Jesus confiou a você? Você é, é parte importante na evangelização e na salvação. Ele conta com você. Você é uma pessoa que está no plano de Deus, que faz parte do plano de Deus. Você é ferramenta de Deus para salvar pessoas aqui na terra. Continuando aqui para o ponto 2 da nossa lição, fala a respeito de Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém, a capital de Israel, a capital imponente de Israel, aquela que teria a Arca da Aliança, né? Isso nós podemos ver em outras ocasiões, onde tinha a presença de Deus, era Jerusalém, aquele local, né, abençoado, aquele local escolhido por Deus. Mas foi o local da morte de Jesus. Foi a cidade em que Jesus morreu, foi a cidade que crucificou o Salvador. Foi os seus religiosos da época. Foi a igreja da época que fez isso. Foi a política da época que fez isso. Estava um complô contra Jesus. Foi a cidade em que talvez deveria de fato ouvir, que estavam aguardando o Messias, deveriam ter ouvido ele, simplesmente o mataram. Mas isso para que se cumprisse as profecias, né? Vamos entrar aqui. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Jesus. Era normal Jesus ele estar ensinando o povo daquela região de Jerusalém e aparecer rabinos, aparecer escribas ou aparecer os fariseus e queriam encurralar Jesus. Começavam a perguntar, a fazer perguntas capciosas a Jesus, perguntas com duplo sentido para ver se Jesus ele conseguiria se sair ou se eles se incriminavam, porque a ideia deles era tentar incriminar Jesus. E para isso, uma história bastante conhecida que nós temos, em que tentaram aí encobrir Jesus, fazer com que Jesus fosse, fazer com que Jesus tivesse uma atitude errônea, algo que eles reprovassem, aí tivesse um motivo para prender Jesus, foi, obviamente, da mulher adúltera. Você acha que quem chegou para Jesus perguntando a respeito do que fazer com essa mulher que foi pega em adultério, você acha que foi as pessoas humildes? Não. Foi o alto clero de Jerusalém. O alto clero no que diz respeito foram os religiosos da época que chegaram. Olha, a lei fala que essa mulher tem que ser apedrejada. E você, Jesus, é o enviado de Deus? E você? Você não está ensinando as pessoas aí com tanta autoridade? E você o que diz? Jesus, com toda a sua sabedoria, ele falou: você conhece o texto. Aquele que não tem pedra, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, isto é incrível. A Bíblia fala que aquelas pessoas, aqueles religiosos hipócritas, baixaram a sua cabeça, começou a sair um a um, do mais novo até o mais velho, ficando apenas a mulher. Depois Jesus olhou para aquela mulher com o seu olhar de compaixão. Lembra que no tópico anterior nós falamos que Jesus, onde ele estava, ele impactava e alterava vidas, modificava a estrutura da vida da pessoa, tudo na vida da pessoa era alterado? Então, aquela mulher estava condenada a ser apedrejada até a morte. Era isso que as pessoas faziam. Foi pegar adultério, vamos apedrejar, jogar pedra numa pessoa. Olha que coisa horrível. E até morrer, e eles faziam isso como se fosse algo normal, tranquilo. Aquela mulher estava com a sua condenação certa. A sua morte era iminente. Mas Jesus estava lá,
eles levaram aquela mulher para a pessoa mais que mais iria mantê-la viva. E mais, além de mantê-la viva, salvá-la também. Porque quando todo mundo foi embora, Jesus olha para a mulher e fala: Mulher, cadê teus acusadores? Cadê teus acusadores, mulher? E ela fala: Não tem nenhum. Imagina o que ela fala, né? Jesus estava lá escrevendo na terra. E Jesus olha para ela e fala: Olha, nem eu te condeno. Vai, mas não peca mais. Jesus faz com que as pessoas mudem de conduta. A mulher estava aqui, ó, à beira do abismo. Iria ser apedrejada até a morte. Mas com a presença de Jesus, essa mulher, além de ter se mantido na sua vida, ainda teve a oportunidade da salvação. Vai e não peques mais. É isso que Jesus faz de incrível. E é isso que a religião da época, o judaísmo da época, aqueles religiosos hipócritas fazem, tentando colocar Jesus em saia justa, em situações comprometedoras. Coisa que não é fácil de se viver. E você acha que hoje é diferente? Claro que não. As pessoas, elas quando percebem que somos cristãos, olham para você, olham para mim, nossa, é crente. Eles começam a criar situações para ver se nos embaraçam. Então, você e eu temos que ter bastante cuidado. Temos que ter a atenção muito aguçada para que possamos perceber os momentos em que as pessoas estão tentando, né, usada pelo inimigo ou pelas paixões carnais, tentando nos colocar em situações complicadas. Mas Deus, Jesus, Ele é bom, bondoso, irá nos abençoar e nos ajudar a sempre se sair dessas situações, desde que estejamos vivendo parecido com Ele. Temos que viver parecido com Jesus. Isso é primordial. Pois bem, Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Eles tentavam de todas as maneiras prender Jesus. Só que Jesus estava sempre falando a respeito das boas novas. E ele esteve sempre ensinando que o amor tem que prevalecer. E o povo lá, né, os fariseus, hipócritas, os escribas e toda o alto escalão da religião estavam tentando incriminá-lo, com seu coração cheio de ódio, e Jesus com o coração cheio de amor e das boas novas. E por isso que eu e você temos que ter cuidado, porque assim como tentaram pegar Jesus em situações comprometedoras e o acusá-lo, também irão tentar fazer isso com a gente. Irão tentar fazer isso conosco. Então, eu e você temos que estar sempre atento para que nada aconteça, né? De que saia fora do normal. Então, continuando, foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus foi apresentado por seus pais. E já na adolescência dele, Jesus deixou todos os mestres da lei maravilhados, porque ele começou a falar no templo. Esse é um texto bem interessante, está lá em Lucas capítulo 41 até Lucas capítulo 2, do versículo 41 até o 51. Fala que Jesus pegou a Torá, né, que eles não tinham o Novo Testamento, óbvio, né? Jesus estava vivendo naquela época, o Novo Testamento, os fatos do Novo Testamento estavam ainda acontecendo. Jesus pega a Torá e começa a ler e começa a explicar, e as pessoas ficaram maravilhadas vendo um menino, uma criança, 12 anos de idade, irmãos, é uma criança, é um pré-adolescente, está entrando na adolescência agora. Agora ele estava lá deixando os doutores da lei impressionados. Imagina só, uma criança, um adolescente de 12 anos, criança, chega perto de um doutor e começa a explicar coisas complicadas. É óbvio que isso não é normal. Nós estamos falando aqui do menino Jesus. E olha só como Jerusalém teve toda a oportunidade para ser a cidade que mais apoiasse o ministério de Jesus. Porque foi lá que Jesus foi apresentado.
Era um costume dos judeus, toda criança que nascia, eles apresentavam no templo. Não era batismo, era uma apresentação, meio que entregar a criança para Deus, né? Mostrar para todos que aquela criança nasceu. Então eles faziam isso, né, no oitavo dia. E Jesus foi apresentado lá. Jesus também, né, nessa idade aí de 12 anos aproximadamente, ele foi e impressionou todos os doutores da lei porque ele explicou a palavra de Deus. Isso eu chamo a atenção minha e sua. Será que nós temos condições? Não precisa ser para doutor, não. Pode ser para qualquer que seja a pessoa que precise ouvir o evangelho. Será que eu e você estamos aptos ou conhecemos a palavra de Deus o suficiente para apresentar e impressionar as pessoas com as escrituras sagradas? Pense nisso. Precisamos disso. Precisamos disso. Só que também foi lá em Jerusalém que depois Jesus voltou, né, já iniciando o seu ministério efetivo, e chega lá no templo, vê um monte de cambistas, pessoas vendendo, trocando, sendo desonesta com uma e com outra, porque o ambiente de trocas, de vendas, é um ambiente propício à enganação. E Jesus ficou furioso com aquilo, e Jesus falou: parem com tudo isso, vocês estão errados, saiam daqui. Pegou um chicote, a Bíblia fala zorrag, é um chicote, e começou a chicotear as pessoas lá para saírem, porque eram pessoas malfeitoras, estavam usando o ambiente do templo, que era um local que as pessoas iam para adorar a Deus, então era um local de grande fluxo, estavam aproveitando isso para vender. Deixaram de adorar a Deus no templo, na casa de Deus, agora para ficar trocando e vendendo e sendo desonestos, fazendo pior ainda, roubando, porque eles enganavam as pessoas com as suas negociações. E Jesus, ele protagonizou um ato histórico. A Bíblia fala que ele sai espatifando tudo, tirando as mesas dos cambistas, as cadeiras, e falando: saiam daqui, aqui não é lugar desse tipo de coisa, em nenhum outro lugar. Sabe, talvez você não precisa chegar nos cantos por aí e sair quebrando tudo, é como Jesus fez. Temos aí algumas interpretações para isso, mas você pode chegar e deve chegar nos cantos em que as coisas certas devem estar acontecendo e estão acontecendo coisas erradas. Você como luz, você como cristão, deve chegar e com muita sabedoria tentar dissipar o mal. Você percebeu que, por mais escuro que esteja, a mínima luz, ela ainda assim brilha e você percebe ela na escuridão? É isso que você tem que ser. Jesus era a luz naquele templo, que foi feito por mãos humanas, mas que foi feito por mãos humanas, mas com um propósito. O templo é o local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. E Jesus chega ali como luz e vê só escuridão, pessoas fazendo o que era errado. Então, seja você o agente de Deus. Onde quer que você chegue, faça com que a luz de Deus brilhe, a luz de Deus prevaleça, dissipe o mal. É para isso que também fomos chamados. Correndo aqui, Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Efetivamente, lá na Galileia, Jesus ele inicia o seu ministério. Galileia, diferente de Jerusalém, já era uma cidade já não tão favorecida economicamente e politicamente. Era uma cidadezinha, digamos assim, uma cidade esquecida, porque as pessoas que viviam naquela cidade eram pessoas mais simples, eram pessoas humildes, pessoas em que viviam à margem da sociedade, pessoas pobres. Eram, digamos, as pessoas que vivem nas comunidades de hoje em dia, né, que era antigamente chamado de favelas, né? Mas são como se fosse essas pessoas, pessoas mais humildes, pessoas mais sofredoras, mais batalhadoras, pessoas principalmente, muitas das vezes mais exploradas pelo império, né? Porque eles chegavam lá para tomar os impostos e levavam o que tivesse. Então, o ministério de Jesus, olha só como é bem diferente do que as pessoas esperavam. Esperavam aquele Messias que viesse para destruir tudo e destruir o Império Romano. Não. Jesus chegou e começou pelos mais humildes. Jesus começou pregando e fazendo milagres
no local onde todos rejeitavam. Sabe, Jesus ele começa a agir muitas das vezes não é lá em cima, é lá embaixo. Isso ensina para mim e para você que muitas coisas, que todas as coisas na verdade no reino é começar daqui. Ninguém precisa começar algo de cima. Você não vai começar a construir uma casa do telhado. Você vai ter que construir ela a partir do terreno. Você prepara o terreno, você faz o alicerce e começa a erguer parede e aí vai tudo. É isso que tem que acontecer. Nós temos que começar do início. Jesus começou com os mais humildes. Jesus não estava preocupado em começar com os mais ricos e poderosos para falar que era influente, não. Jesus estava preocupado com quem de fato, com quem realmente precisava e estava tendo uma vida de opressão. Porque as pessoas que viviam na Galileia eram pessoas tão simples que elas não tinham acesso à leitura. Sabe, a leitura naquela época era mais voltada para as pessoas que tinham poder aquisitivo, para os comerciantes, para os escribas, para aquelas pessoas de mais importância no templo, né, no caso da religião. As pessoas mais humildes não tinham acesso a nada. Então foi para essas pessoas que Jesus começou a se revelar e a mostrar o poder de Deus. Olha que coisa incrível. Olha que coisa maravilhosa. Então, na Galileia, a cidade esquecida por todos, foi lembrada por Deus. Com isso eu quero dizer para você que por mais que você se ache esquecido por todos, por tudo e por todos, você é lembrado por Deus. Tanto é que você está assistindo essa aula agora, esta pré-aula. E está também se preparando para dar aula, né? Se você é um professor, no caso. Para encerrar a nossa lição, o quarto ponto fala a respeito de qual a história é contada quando passamos por um lugar. Onde quer que Jesus foi, em todos os locais que Jesus esteve, ele marcou histórias e marcou vidas. A pergunta que fica é: e nós? Onde quer que nós estejamos, nós vamos causar algum tipo de impacto, seja ele importante ou não importante, seja ele positivo ou negativo. O que eu estou causando quando eu ando por aí? Por onde Jesus passava, algo maravilhoso acontecia, milagres aconteciam. Mas onde você passa, o que acontece? As pessoas olham e quando você passa você traz alegria, você promove a paz, ou quando você passa fala, lá vem o briguento, lá vem a briguenta, lá vem o rabugento. É novo, mas parece velho. Tem gente que fala muito isso. Será que é essa a conduta que Deus quer para você? Deus quer que você, aonde quer que você esteja, você seja lembrado como uma boa pessoa. Sabe? Você esteve em tal lugar, nossa, bacana. Fulano esteve ali, nossa, que cara legal de falar, que moça legal de falar. É gostoso estar perto dela porque é uma pessoa que é do bem, uma pessoa que demonstra empatia, simpatia, amor. Isso que é, sabe? A história da nossa vida precisa ser contada de uma maneira em que ela seja uma boa lembrança, não uma má lembrança. Jesus, ele foi uma boa lembrança e foi importantíssimo porque ele impactou e transformou vidas. E ele conta comigo e com você para que possamos impactar e transformar vidas também. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito de Deus ele continue consolando e nos ensinando. Que a graça de Deus continue conosco. Mais uma vez, convido você, peço você por gentileza que, se não é inscrito no canal da nossa Escola Bíblica Dominical, se inscreva. Se não deu joinha ainda, dê o joinha agora, porque faz com que a lição, o vídeo seja mais visto. E compartilhe com alguém que precise conhecer um pouco mais do início do ministério de Jesus e como foi a vida dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.